E aí, pessoas na paz? Bem, já faz um certo tempo desde que eu gravei um vídeo e não tive um motivo muito claro para essa parada. Simplesmente não estava sentindo assim tanta vontade de gravar na época, mas acho que agora eu vou conseguir retornar e vamos retornar com um material extremamente peculiar. Uma das coisas mais curiosas que eu já encontrei nos quadrinhos brasileiros, que é o Projeto Corsários de Samuca Marinho. O nome combina. Por que esse material é tão interessante? Bom, há algumas décadas atrás no Brasil nós tínhamos uma coisa que era chamado de fotonovelas, onde às vezes você pegava ali algumas cenas de um episódio de televisão, de uma novela, de um seriado, e imprimia isso num livro com os diálogos, né? E lembrava um quadrinho em alguns casos. E esse Samuca decidiu reproduzir esse conceito de uma maneira muito mais rebuscada nesse material aqui. E o que é esse material aqui? Bom, Projeto Corsários conta um evento específico, né? Em um momento da famosa época de ouro dos piratas. Mas, como esse quadrinho faz isso? Bem, como vocês podem observar pelas primeiras páginas, ele faz isso com fotos e montagens fotográficas, que é algo muito, muito peculiar, né? Não é comum de vermos algo desse tipo. Contudo, é feito de uma maneira bastante magistral por esse rapaz. E ao que tudo indica, foi um projeto de uma única pessoa, o que torna isso ainda mais incrível, onde ele encontrou amigos, vizinhos, e esse pessoal aceitou participar de fotografias. Ele preparou todo tipo de vestuário, né? E conseguiu um trabalho realmente primoroso. Mas, voltando à história, ela é centrada em um combate que acaba acontecendo entre dois navios. Nós temos aqui uma entrada com um tal de Edward Tate, que, para as pessoas que conhecem sobre a lenda, a barba diz muito, né? Esse é o cara que seria conhecido como o Barba Negra. Contudo, a presença dele na história não é exatamente relevante, ele não é o foco. O foco está em um personagem secundário, aparentemente, quando vemos no início, que seria Stede Bonnet, esse rapaz aqui. E, claro, Mary Smith, essa moça aqui. Ele, um mercenário, capitão de um pequeno navio, coisa assim do tipo. Ela, qual é o termo? Não é uma almirante. Ela está chefiando esse navio, né? Uma coisa um pouquinho complicada para mim é porque tem tantos termos contra-almirante navais nesse quadrinho, que às vezes se torna um pouco difícil a compreensão de algumas coisas que estão acontecendo, mas eventualmente esses termos eles não atrapalham
da compreensão da história. Eles complementam mais se você conhecer desses termos, né? Conhecer do que eles estão falando no final das contas. A história, eu não consigo ter certeza, mas dá a entender que esse navio seria o navio do holandês voador, eu acredito. Posso estar enganado, mas dá a impressão de ser isso. Depois eu teria que pesquisar para confirmar. Então, nós temos a presença de alguns nomes muito famosos, né? Das lendas dos piratas. E claro, né, isso tudo, infelizmente, acaba desencadeado por causa de uma busca por um tesouro. E claro, né, isso termina em um confronto entre um navio da frota inglesa, que já estava tentando terminar com a pirataria na região da Jamaica, de Nassau. Mas, diferente do que dá a impressão no início, nós vemos que a situação ela se desenrola de uma maneira bastante peculiar. E o final é um pouco menos previsível do que parece. Mas esse aqui é um outro personagem, né? Olivier Levasseur, que acho que chamam ele de Abutre, que ele não tem uma presença forte, mas ele é um dos motivos para isso tudo ter começado. Agora, embora a história seja focada em um único combate e o desenrolar imediato desses acontecimentos para esses personagens, que é o capitão do navio pirata, que é aqui, que acho que ele tem uma certa relutância de enfrentar ingleses por ter sido criado, ter sido recebido uma certa bênção dos ingleses, né, a carta de curso, por um tempo. Contudo, ele eventualmente não tem muito como continuar com esse respeito pela frota britânica a partir do momento que, bem, os canhões começam a cantar, vamos dizer assim. Esse é o capitão Hornigold. Exato. Bom, mas de novo, embora a história seja contada de uma maneira bastante eficaz, com desenvoltura nos combates e tudo mais, o que torna esse quadrinho extremamente único e chamativo é exatamente o trabalho extremamente detalhado que o Samuka teve para conseguir montar essas cenas com um formato muito dinâmico e funcional. Você continua acompanhando esse material como você faria com um quadrinho normal. Você tem aqui situações bastante interessantes, como enquadramentos que você normalmente não esperaria de fotos, mas sim realmente de quadrinhos. E o resultado é de fato muito fantástico. O texto é bom, embora a gente está vendo aqui exatamente um pequeno evento, no final das contas, como eu falei antes, mas ainda assim é contado de uma maneira muito, muito fluida. Nós vemos o que cada personagem está fazendo, temos uma boa noção de onde cada um está, temos um foco bem feito nos protagonistas, que, por incrível que pareça, mesmo estando dividindo o mesmo espaço, eles não estão dividindo a mesma história. É uma coisa bem montada nesse ponto. E,
digamos que a maneira como você vai percebendo o desenrolar desses acontecimentos, ele funciona muito bem. Então, o que eu posso dizer? Esse autor, ele além de ter tido um tino muito bom para o desenvolvimento da história, para a formatação dos quadrinhos, das cenas e tudo mais, ele conseguiu provar que existem várias maneiras de você entregar um material que precisa ser chamado de quadrinho, às vezes mesmo que o que você tem ali de desenho não sejam os personagens. Porque sim, os cenários, eventualmente quando você lê o final, eles demonstram que são criados e tudo mais, mas, bom, a gente não precisa dizer nada sobre os protagonistas, eles são literalmente pessoas que foram fotografadas. Ou seja, o que eu tenho para dizer sobre esse material aqui é que, infelizmente, hoje ele é muito raro de se conseguir, mas é um material que merecia uma reimpressão, deveria estar ainda nas livrarias e disponíveis por aí, e que se você tiver acesso, é algo tão único e tão bom que não existe nenhuma razão para que ele não esteja nas coleções de todas as pessoas que gostam de quadrinhos. Por mais que pareça algo totalmente distinto, você tem aqui uma boa história, páginas bonitas, o acabamento do papel é um papel brilhante, muito bem feito. Eu diria que a qualidade da impressão está impecável. Os enquadramentos, a organização das páginas também estão perfeitas. Talvez eu teria preferido uma fonte maior para os textos, porque é muito comum você ver que tem muito espaço vago e alguns textos às vezes ficam um pouquinho pequenos. Eu tenho a impressão assim, para pessoas que às vezes não têm uma visão tão boa, sabe? E não havia necessidade dos textos serem tão pequenos em muitos pontos. Tem alguns personagens que basicamente não são aproveitados, mesmo tendo designs muito bons, que infelizmente é o caso aqui do torturador do navio pirata, que ele aparece ter um jeito imponente, um design muito interessante, mas realmente é só isso que nós vamos ver dele, não tem mais nada depois. O navio se chama Ranger, então não é exatamente o famigerado holandês voador, mas eu achei meio engraçado porque a tripulação parece que tem esse nome, né? Alguma coisa voadores e tal. Mas é isso. Um material único, com uma temática um tanto incomum, né, para quadrinhos brasileiros, que foi feito com muito esmero e muita criatividade. E eu honestamente acho que não existem muitos exemplos parecidos com esse tipo de material no mundo inteiro. Então, se vocês puderem dar oportunidade para Projeto Corsários de Samuca Marinho, façam isso. Aqui é uma experiência bastante única para quem tiver a chance de colocar as mãos nisso aqui. Eu rezo, espero muito mesmo, que eventualmente esse material tenha a chance de ser republicado, porque é merecido. É isso. E aí, pessoas na paz? Hoje eu quero apresentar para vocês os meus projetos de quadrinhos. Começando por Entre Humanos, um quadrinho que conta a história de Marta Manto, uma dona de casa, mãe de 2 filhos, casada, que ganha superpoderes, e isso faz dela agora um alvo para coisas que ela realmente nem acreditava que existiam, mas também dá a ela a chance de lutar contra essas ameaças e proteger sua família. Em Pacífica, nós vamos acompanhar a história de um grupo de mulheres lutadoras
que têm muita prática em se defender das coisas que a sociedade costuma jogar contra elas. Contudo, com a chegada de um novo grupo de pessoas um tanto suspeitas, o jogo mudou e elas estão prestes a ter que enfrentar algo completamente diferente do que elas conheciam. Rastreadora de Algures, um quadrinho que se passa no Brasil do século XIX, mas não o que você conhece dos livros de história. Nesse, criaturas sobrenaturais chamadas místicos existiam, ou melhor, ainda existem, mas agora em uma quantidade muito menor. Porém, os que ainda vagam pelo nosso mundo são extremamente perigosos. E esse grupo busca capturá-los. Eu vou deixar aqui com vocês os links das nossas redes sociais e da nossa página, onde você pode ler os quadrinhos e tem alguns extras também. Até!